Fala rapaziada, bem-vindos ao segundo vídeo da nossa coletânea de iscas de hélice. Se você não viu a parte 1 do nosso vídeo, eu recomendo muito que você veja e depois volte para o vídeo aqui, tá? A gente inicialmente ia repartir esse vídeo em 3 partes, mas eu vou repartir ele agora em 4, tá? Por quê? Porque eu vi que algumas pessoas perguntaram sobre torção de isca de hélice, torção de linha, tal, como fazer para evitar, qual isca torce, qual não torce. Eu queria debater isso num vídeo avulso. Inclusive, por esse vídeo ser avulso, já vou comentar coisas que eu não comentaria se o vídeo fosse repartido em 3 partes, justamente para não ficar tão grande. Então vamos lá. Torção de isca de hélice. Qual isca não torce? Cara, de todas as que eu usei, nenhuma, tá? Todas as iscas, nem que sejam um pouco, elas torcem a linha, tá? Mas e aí? Vou ficar sem pescar de isca de hélice? Então, esse vídeo é justamente para isso. Eu vejo que muita gente fala que essa montagem não funciona, mas eu também gostaria de debater alguns pontos a serem observados e que eu vejo muita gente usando de maneira ineficaz. Eu vou explicar já já quais seriam as maneiras ineficazes de se usar o girador. Primeira coisa que eu gostaria de debater com vocês é que modelos como esse aqui, tá? Eles estão fora de cogitação. Esses modelos aqui não são eficazes para o uso de isca de hélice, principalmente iscas que torcem muito a linha. Então aquilo ali já está fora de mão. Quando a gente está falando de torção de linha, tá? Quando eu conversando com amigos meus e assim, fazendo testes, eu cheguei nessa configuração justamente porque eu não tenho paciência para ficar tirando líder e deixando linha para fora da água durante a navegação, né? Aquela velha história que a galera faz para distorcer isca para distorcer a linha durante o uso da isca de hélice. Eu não faço isso, não tenho paciência para isso, então eu desenvolvi esse método aqui que eu vou passar para vocês agora. Outra coisa que eu gostaria de estar falando é isso aí de isca de médio e pequeno porte. Eu não sei se isso aqui funciona para iscas de grande porte, como grandes hélices amazônicas, tá? Até porque a proposta do vídeo é isca de hélice para a região sudeste, região centro-oeste, tucunaré de médio e pequeno porte, tá? Outra coisa que eu gostaria de estar debatendo com vocês é a ineficácia dessa montagem aqui também, snap com girador, tá? Por melhor que seja o girador, isso aqui não é eficaz. O pêndulo do snap na frente do girador faz com que essa folga que o girador tem passe a folga direto para a linha, passe a torção para a linha. Então isso aqui não funciona, não é eficaz, tá? Então isso aqui já está fora de mão. Outra coisa é que conforme a gente vai usando, né, as nossas iscas, eu sou um cara que gosto muito de estar trocando de isca o tempo todo. Então ficar usando esse tipo de configuração, a não ser que eu use um girador com isca de meia água, com isca de superfície, com jig, isso daqui não só vai trazer, só vai encher o saco, né? Então só vai formar pêndulo, vai descaracterizar o nado de um monte de isca, isso aqui não é legal, tá? Então isso daqui também já tá fora de mão, pelo menos para mim. E aí eu cheguei nessa configuração que eu vou mostrar para vocês. Bom, não queria que vocês olhassem muito para a marca, mas eu cheguei nesse produto aqui, girador rolamentado, tá? Vocês vão pegar o menor número que vocês encontrarem. Não precisa se atentar com libragem, nem nada disso. O que você precisa se atentar é comprar um girador rolamentado verdadeiro, tá? E de menor tamanho possível, beleza? Que é esse giradorzinho aqui. Beleza? Ó, vou mostrar ele aqui para vocês. Esse é o modelinho, tá? Muita gente confunde ele com esse modelinho aqui, que é o modelo Crane. Isso aqui não é um girador de rolamento, é um girador tradicional. Por melhor que seja a marca dele, ele não vai ser tão eficaz quanto esse girador de rolamento aqui. Então se atentem ao modelo e quando for pegar, peguem o menor tamanho possível. Geralmente é o tamanho 1, tá?
Outra coisa, esse gerador de rolamento, ele tem posição para colocar. O ideal para evitar a torção é sempre colocar a haste móvel, tá? A haste que gira em direção ao corpo da isca, como está aqui, ó. O gerador está fixado na minha mão, tá? E a haste ainda gira. Isso para justamente evitar que essa torção da isca de hélice seja passada para o seu líder, tá? Configuração como essa aqui não tá correta. Ó, essa haste aqui ela não gira, ó. Ó, vou travar. Ela não gira. A haste que gira é essa outra aqui, ó, tá? Essa aqui sempre tem que ficar pro lado da isca. Então essa configuração aqui está errada, tá? Outras formas. Essa forma aqui não deve ser feita, tá? Por quê? Porque logo que a gente pega o girador, a gente vê que ele é feito por 2 solid rings, geralmente, né? Geralmente ele é feito com 2 solid rings. Isso aqui inviabiliza a colocação em iscas de hélice. Por isso, principalmente em pitões injetados, né? Em pitões colocados já na isca, no corpo da isca, como é o caso desse aqui. Já em pitões como esse, tá? Que o pitão é possível você desentortar, eu venho com o alicatinho aqui, ó. Mas com muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, tá? Só o necessário para você colocar e tirar o girador, tá? Ó, você vem aqui, abre muito pouquinho, tá? Para não estragar a têmpera, só o espacinho suficiente para você colocar o girador, se atentando, lógico, ao lado, como eu já expliquei para vocês. Colocou, fecha. Beleza? Aqui ele tá meio aberto, mas vocês entenderam. Então, o que você precisa fazer? Esse aqui, no caso, seria o melhor dos mundos, como eu fiz aqui no caso das Tiny e das Baby Torpedos. Esse aqui é o melhor dos mundos, você não precisa adicionar nem colocar nada. Volto a dizer, isso aqui não é desejado. Nesses casos, você precisa sacrificar um solid ring, ou seja, você corta o do lado móvel, tá? Você corta ele aqui e adiciona uma argola tradicional, como é essa aqui. Se atentando também a argola, tá? A argola deve ter espaço para fixação do girador. Notem que esse furinho para colocação da argola é muito pequeno, muito fino. Então, ele só é sustentado por um arame, por uma haste da argola, né? Então, você precisa se atentar que a argola que você for usar tem que ter esse espaço para que o girador fique alocado aqui, como tá dessa forma aqui, ó. Olha só. Então, o girador fica no centro, tá? Entre as duas extremidades da argola e ela passa por entre ele, beleza? Então você tem que se atentar que a argola tenha esse espaço. Argolas como, por exemplo, essa aqui, já não serve para esse tipo de configuração. Olha aqui. Tá vendo? Ela não fornece aquele entre-espaço entre as hastes para fixação do girador. Essa argola aqui não serve. Argolas como, por exemplo, a própria Celta e a borboleta oferecem esse espaço, tá? Ó, você consegue ver que a borboleta tem um espaço e a Celta também. Beleza. Falando de torção de linha, gente, justamente por eu usar essa configuração, o fator torção de linha não se tornou um fator limitante na minha aquisição de iscas de hélice, tá? Justamente por eliminar esse tipo de viés, né? Essa configuração deu muito certo para mim. Eu nunca precisei tirar líder e deixar o multifilamento na água para distorcer. Nunca tive problema de distorcer minha linha, nem nada do tipo, tá? Volto a dizer, é o que funcionou para mim, tá?
Então, eu recomendo que você teste, que você veja e tenha suas próprias impressões. Note que o girador já vai ficar na isca de hélice, tá? Ele já fica pré-fixado na sua isca de hélice, como é o caso aqui. Alguns estão fixados de maneira errada, justamente para exemplificar a maneira errada, tá? Que eu já mostrei para vocês. Então, todas as minhas iscas de hélice já ficam com o girador pré-fixado nelas, tá? Justamente para eliminar essa necessidade de ficar trocando. Então, o gerador já fica aí, tá? E sendo assim, o snap já fica na vara e assim eu consigo trocar com muito mais facilidade e agilidade as iscas que eu vou querer usar. Então, um conjunto que eu usaria eventualmente para isca de hélice, ele se torna muito mais versátil, até porque a gente sabe que para tucunaré azul a gente não vai usar um conjunto específico para isca de hélice, né? Ainda mais para quem pesca desembarcado ou quem tem baixa aquisição financeira. Então, esse tipo de configuração é muito legal, muito interessante, justamente porque você não precisa sacrificar um conjunto todo só para isca de hélice ou ter que ficar cortando o snap toda hora para tirar o girador ou usar o girador em iscas que não requerem ele, né? É isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado. Recomendo que assistam esse vídeo mais de uma vez, tá? Porque ele realmente tem muita informação, tem que se atentar bastante nesse quesito, tá? Se vocês seguirem a receitinha que eu passei aqui para vocês, dificilmente eu não vou garantir nada, né? Porque você vai ter que ver no seu estilo de pesca. Mas volto a dizer, para o meu estilo de pesca funcionou muito bem, tá? O próximo vídeo vai ser sobre configurações de argola e garateias e sobre configurações da isca da própria hélice, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima.